Vamos ler no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7. Eu vou ler a partir do versículo 13. Entrai pela porta estreita, larga a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Eu mais uma vez peço aos irmãos que leiam comigo esse verso 21 até o versículo 23. Leamos juntos. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não fizemos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Ó nosso Deus, todos estamos desnudos na tua presença, todos estamos carecentes da tua graça. Por isso mesmo, rogamos que tomes cativo todo o pensamento à obediência de nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da tua misericórdia. Dá-nos entendimento. Nós te oramos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Estamos diante de uma seríssima advertência proferida por nosso Senhor Jesus Cristo. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. A quem ele está se dirigindo aqui? Está ele falando a todos, inclusive aos seus discípulos? Está ele pensando apenas nos falsos profetas? Mais ainda, qual é a importância dessa advertência para nós hoje? Antes de considerarmos essas indagações, é importante que atentemos para o que foi dito por nosso Senhor Jesus anteriormente, ou seja, antes desse verso 21, que eu fiz questão de ler, ainda que já tenhamos considerado. Lembremos-nos que, primeiramente, o Senhor fez aquilo que nós chamamos de uma amorosa exortação
nesses versos 13 e 14, quando ele instou, dizendo: entrai pela porta estreita. E vimos que isso é, de fato, algo que estava no coração do Senhor, no sentido de ser uma amorosa exortação, porque a aplicação que ele fez de todo o Sermão do Monte, descrito ou pronunciado até aqui, nesses capítulos 5, 6 e esse início do capítulo 7. Sim, ele instou isso de tal maneira que ele foi repetitivo. Entrai sim pela porta estreita, porque larga é a porta e apertado o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. E ele repete, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Além disso, ele advertiu seus discípulos acerca dos falsos profetas, e vejam, irmãos, que dentro do contexto é muito significativo o fato de o Senhor chamar a atenção para a realidade que eles haveriam de se apresentar de forma disfarçada, dissimulada, buscando, como vimos, contrariar o seu ensino de uma maneira muito sutil, especialmente trazendo aos seus próprios discípulos a ideia de que há uma alternativa, que não tanto um caminho estreito, não tanto algo que seja muito largo, mas uma outra possibilidade essa que não existe, porque o Senhor diz que ou há a porta estreita, ou a porta larga, ou o caminho apertado, ou o caminho amplo. No entanto, os falsos haveriam de trazer uma ideia contrária ao ensino do Senhor, por isso ele os adverte: acautelai-vos dos falsos profetas. Em seguida, como nós vimos, ele apresentou argumentos tirados da própria natureza, portanto, daquilo que era do conhecimento do povo que estava lhe escutando, para não deixar nenhuma dúvida acerca daquilo que era certo e que é certo, que é exatamente o desmascaramento dos falsos profetas. Por isso, os versos 16 em diante nos mostram esta realidade. Ou seja, o Senhor traz, em outras palavras, a ideia de que, assim como cada árvore é conhecida pelo seu fruto, a natureza dela é conhecida por aquilo que ela produz, também os falsos profetas, mais cedo ou mais tarde, eles haveriam de dizer quem eles são, na realidade, através daquilo que eles haveriam de fazer. Sejam nos seus ensinos, sejam nas suas obras, ou seja, na sua conduta. Então, nosso Senhor passou a aplicar a analogia que ele fez da árvore e seus frutos, de alguma maneira, aos homens que invocam o seu nome. É nesse contexto que o Senhor diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Logo, meus irmãos, nesse texto, dos versos 21 a 23, podemos dizer que há duas coisas sumamente importantes. A primeira delas está no verso 21, e diz respeito a uma advertência para que todos os homens, ou seja, todos os que invocam o nome do Senhor, façam uma autoavaliação. A segunda coisa que temos aqui nesse texto diz respeito aos versos 22 e 23, indicando um teste que nós não mais faremos por nós mesmos, não é a questão da autoavaliação, mas é o teste que outrem aplicará a nós e sobre nós no fim da nossa caminhada no futuro. Naquele dia, diz ele, muitos hão de dizer: Senhor, Senhor,
Fizemos tantas coisas conforme estão aqui registradas. Então, meus irmãos, em síntese, aqui temos primeiro uma advertência para que nos julguemos a nós mesmos e depois temos uma terrível declaração do Senhor acerca do julgamento final. Muitos serão submetidos a esse terrível julgamento naquele dia. Então nós queremos apenas olhar para esse versículo 21, lembrando que aqui podemos dizer que temos as duas profissões de fé e a salvação. Em primeiro lugar, essa advertência, estou olhando para o verso 21, é para todos os que, independentemente de idade ou sexo, invocam o nome do Senhor Jesus. Nem todo, diz ele, que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Seja eu como pregador, seja você jovem, seja você adolescente, pré-adolescente, homens e mulheres, todos estamos incluídos. E quando eu digo todos, que estamos aqui nesta noite. Isto é, todos os que professam o nome do Senhor. Negativamente falando, essa advertência não tem nada a ver com os que estão fora, com os nativos, por exemplo, que nunca ouviram falar coisa alguma acerca do Senhor Jesus e, portanto, nunca invocaram o nome dele, nunca o chamaram. Mas sejam filhos crentes nascidos em lar evangélico ou não, sejam ignorantes ou doutos, mas se invocam o nome do Senhor, estão incluídos nessa advertência. Como eu disse, todos nós estamos no caminho. A questão é que caminho. Por isso, esta advertência atinge a todos nós. Devemos, portanto, sondar-nos. E a primeira coisa que devemos falar para nós mesmos, perguntar a nós mesmos é: segundo a nossa atual profissão de fé, seremos salvos naquele dia? Essa é uma pergunta que nós precisamos de estar seguros quanto à nossa resposta. Em segundo lugar, essa terrível advertência mostra a grande importância da pública profissão de fé, ou melhor, da profissão de fé, para a salvação dos homens. Em certo sentido, é como se nosso Senhor estivesse dizendo: para os homens serem salvos, necessitam de invocar o meu nome, mas nem todos que o fazem, ou seja, que invocam o meu nome, serão salvos. Parece uma contradição, porque a Bíblia diz que todos que invocam o nome do Senhor serão salvos. Mas eu adianto dizer o seguinte, que se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aí tu tens a garantia da salvação. Certamente que sem invocar o nome do Senhor, ninguém será salvo. Portanto, sem fé ou confiança no Senhor Jesus, não haverá remissão de pecados, não haverá justificação, não haverá santificação, não haverá glorificação. Em outras palavras, não há salvação. Isto é algo muito claro,
muito certo, porque as Escrituras mostram com muita propriedade que somente os que invocam o nome do Senhor, como temos dito, é que serão salvos. Logo, somente serão salvos os que invocarem o seu nome, conforme acabamos de ver. Em terceiro lugar, essa advertência indica que há um tipo de profissão de fé que, não obstante estar correta, não salva seu professante, ou aquele que a professa. Vejam, irmãos, que ao dizer nem todo que me diz Senhor, Senhor, ele não está, de hipótese alguma, condenando a ortodoxia, ou seja, aquilo que se está dizendo. As palavras são essas. Ele é o Senhor. E invocá-lo como Senhor não tem nenhum problema. Mas eu adianto dizendo que é interessante que quando alguém diz Senhor, Senhor, a expressão dá a entender que a pessoa está denotando ter intimidade com o Senhor. É como se ela estivesse dizendo, eu sou dele e ele é meu. Nós nos conhecemos. Mas a ortodoxia, ou seja, a profissão correta, sem coração, não faz nenhuma diferença no sentido de causar qualquer bem espiritual para aqueles que assim procedem. Eu falo com temor, meus irmãos, mas aqui está um grande teste. Que tipo de árvore somos? Boa árvore ou árvore má? Porque o Senhor disse que não pode a árvore má produzir frutos bons, nem a árvore boa produzir frutos maus. E enquanto estamos a caminho, nós necessitamos de responder a essas indagações. E vocês sabem, irmãos, que Judas Iscariotes tinha uma profissão de fé correta. No entanto, ele é um dos que, apesar de ter chamado o Senhor Jesus Cristo de Senhor, Senhor, não era crente, não era nascido de novo, não era uma boa árvore, pelo contrário, era uma árvore má. Não fazia a vontade daquele que enviou o Senhor Jesus Cristo, a saber, o Pai Celestial. E esse caso é impressionante e deve nos impressionar realmente, porque, como temos dito, irmãos, Judas Iscariotes experimentou, eu poderia dizer, o cheiro do Senhor, viu a face do Senhor. Judas Iscariotes pôde olhar aquela face e não tinha nada, absolutamente nada, no sentido de mal, de malícia no Senhor. Judas era incapaz de levantar a voz para dizer que achou qualquer falta, por menor que fosse, do Senhor. Judas nunca foi ofendido pelo Senhor, a não ser no sentido de que ele era injusto. E com eles pode se aplicar aquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo disse: odiaram-me sem motivo. Mas, no entanto, interiormente, Judas Iscariotes nunca fora regenerado. Por isso, de forma muito clara, inequívoca, a Escritura diz que ele era ladrão. Porque, sendo ele alguém que conduzia a bolsa de dinheiro, lançava a mão e tirava quanto queria. E com toda expressividade possível, a Bíblia diz que Judas era ladrão.
No entanto, é certo que a linguagem de Judas era igual às dos demais apóstolos. Vocês lembram quando o Senhor Jesus disse que um deles haveria de traí-lo? E um após outro chegava ao Senhor e dizia: Senhor, acaso sou eu? Quem também perguntou ao Senhor? Judas Iscariotes. E é dito que quando o Senhor falou: o que tens para fazer, faz-o logo, e Judas saiu, nenhum dos demais apóstolos desconfiaram que Judas fosse o inimigo. Aliás, eles pensaram que o Senhor tinha mandado ele comprar alguma coisa para alguém. Em outras palavras, Judas andava no meio do povo do Senhor, Judas estava no meio dos apóstolos, e eles jamais desconfiaram ser Judas uma árvore má. Além disso, eu poderia arriscar dizendo que certamente a conduta externa de Judas Iscariotes parecia bastante com a dos demais apóstolos, a ponto de nenhum deles, como temos visto, desconfiar do tal. Isso não precisa, os irmãos poderiam ver textos, não é o caso. Judas tinha uma confissão de fé correta. Mas pelo seu fruto, a desobediência foi reprovado. Judas nunca honrou o Senhor Jesus Cristo. A pergunta é: era Judas consciente da sua hipocrisia ou não? Estava ele certo ou não de que não fazia a vontade do Senhor Deus? Eu diria com segurança, ele sabia. Porque o Senhor diz na sua palavra com toda clareza: não furtarás. Mas Judas metia a mão na sacola de dinheiro. Era um homem ambicioso, um homem escravo, mas que ninguém sabia, a não ser o Senhor. Aqui, portanto, temos um exemplo de uma correta profissão de fé, mas que era desagradável aos olhos do Senhor, pois não procedia de um coração que fazia a sua vontade. Irmãos, esta palavra não é só para mim, é para todos nós que aqui estamos. E a pergunta é: você invoca o nome do Senhor? Como o faz? Com sinceridade, sem hipocrisia? Em quarto lugar, essa advertência indica também que há um tipo de profissão de fé que, por ser genuína, é a garantia da salvação de seu professante. É o contrário do que temos visto. Porque o Senhor Jesus disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Que tipo de profissão é essa? Essa é a profissão religiosa acompanhada ou associada à obediência ao Senhor Deus. Portanto, somente devem sentir-se seguros, tranquilos e em paz quanto à sua profissão de fé os que trilham o caminho apertado da obediência. Somente os que dizem Senhor, Senhor, tendo-o como de fato seu dono. Aquele a quem deve prestar contas. Irmãos, nesta questão,
nós deveríamos ser bastante honestos conosco mesmos. Porque, como vimos no caso de Judas Iscariotes, de alguma maneira, nós sabemos se somos sinceros ou não. Aqui uma nota: é possível que dentre os fariseus, alguns, como diz o Dr. Martin Lloyd Jones, fossem hipócritas inconscientes. É possível. É possível, sim, que, por exemplo, dentro do catolicismo romano, haja pessoas que, de fato, têm toda uma convicção de que são agradáveis aos olhos do Senhor Deus, por isso a sua penitência, ainda que estejam completamente errados. Como diz um título de um livro, sinceros, porém errados. É possível. Mas dentre nós, é muito mais difícil isso acontecer, ou seja, a certeza de que somos ou não somos do Senhor, ela vem por causa da nossa conduta, o nosso coração. É por isso que o apóstolo Pedro, eu peço a vocês que abram 2 Pedro, capítulo 1, ele traz uma palavra que deve se constituir como ajuda para nós nos avaliarmos, porque assim é como parece ele indicar aqui no capítulo 1 da sua segunda epístola, quando no verso 5, depois de dizer o que o Senhor fez em termos de nos conceder promessas grandiosas, nos fazer participantes da sua natureza, livrando-nos, como diz o verso 4, da corrupção das paixões que há no mundo. Então ele diz: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz: pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. E aqui vem a exortação associada ao que nós estamos falando. Versículo 10. Leiam comigo, por gentileza. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Irmãos, ouçam o que eu vou dizer para vocês. Há uma coisa que particularmente em mim e comigo ocorre. Eu, enquanto não tiver certeza de que estou amando até mesmo aqueles que não querem ser meus amigos, eu não tenho paz. Meus irmãos, nós sabemos quando estamos de bem com Ele e quando não estamos. Quando estamos no caminho que é aquele caminho apertado do negar-se a si mesmo e não o fazemos. Todos nós sabemos. De maneira que nós temos aqui, do ponto de vista positivo, ou seja, aqueles que o Senhor está dizendo que entrarão no reino dos céus, são os que fazem a vontade, como ele diz, do meu Pai que está nos céus. Em outras palavras, aqueles que se santificam a cada dia, como está escrito: segui a paz com todos
e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu quero sumariar, em certo sentido, esse ponto que considero de grande importância, porque a vontade do Senhor, conforme o Senhor Jesus Cristo está falando aqui, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus é que entrarão no reino dos céus. Mostrando aquilo que João, de forma muito clara, escreve dizendo o seguinte: novo mandamento vos dou. E o mandamento dele é este: que creais naquele que por ele foi enviado e vos ameis uns aos outros. Paulo, ao observar os Tessalonicenses, ele percebeu três coisas neles fundamentais. Percebeu a operosidade da sua fé. Percebeu a abnegação do seu amor. E a esperança que está em Jesus Cristo, que virá. E ele lhes disse: reconhecendo, irmãos, a vossa eleição. Então, esses três elementos, eu quero trabalhar apenas com dois, conforme 1 João: a fé e o amor. Meus irmãos, fé no Senhor Jesus Cristo, fé que olha para Ele e o vê como Ele é. Quem é Ele? De fato, é o que a ortodoxia diz, Senhor. Mas Ele é Senhor de verdade, de maneira que quando alguém crê que Ele é o Senhor, santifica-o no coração. Essa é a questão. Ele é o Senhor, Ele é o soberano. É como está escrito pelo apóstolo Paulo quando diz: tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não usou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, sendo reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E vejam que isso é na terra, debaixo da terra e nos céus, de maneira que Paulo, quando fala isso, diz aos filipenses: ó amados, ele diz: portanto, como sempre obedeceste na minha ausência, na minha presença, obedecei na minha presença. E ele diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus que efetua em vós tanto querer quanto realizar. De modo, meus irmãos, que quando alguém tem uma profissão de fé correta do coração, ver a Jesus como Senhor, como dono da sua vida, como aquele que vai de fato controlar, dirigir a sua vida, de maneira que tudo que faz tem a ver com Ele, quer honrá-lo, quer viver para a glória dEle. Mesmo que sejam, como vamos ver, se o Senhor Deus quiser, no próximo domingo, que sejam da linha neopentecostal, mesmo que sejam aqueles avivados, que fazem milagres, que expulsam demônios, como está aqui escrito. Tem experiências espirituais impressionantes. Mas o Senhor disse que essas coisas não são garantia da salvação, porque afinal, digo eu, Judas Iscariotes, quem sabe ressuscitou alguém dentre os mortos também. Por isso, as palavras tão duras
do versículo 23, quando ele diz: e eu lhes direi claramente, explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim que praticais a iniquidade. Então, meus irmãos, a vontade dele é como João diz, que nós devemos crer nele. Essa é a vontade do Senhor Deus. E nos amamos aos outros, segundo o mandamento que ele nos ordenou. Eu sei que uma palavra como essa, ela traz um certo desconforto. Mas quem dera que ela transforme tristeza, ou melhor, alegria em tristeza. Quem dera que ela transforme riso em pranto. E, portanto, que ela chegue até nós e faça com que nos sujeitemos a Deus e resistamos ao diabo. Você sabe qual é a vontade do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Bastam 2 sinais e nós estaremos certos de que seremos salvos. Eu quero mostrar isso para finalizar em 1 João. Versículo 19, é-nos dito assim: e nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, recebemos porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. E agora eu peço que vocês leiam comigo o verso 23. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em nome de seu Filho e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. Notem bem, nós não temos mandamentos, mas sim no singular mandamento. Atentemos também para o fato de que tal mandamento significa crer em e amar a. Qual é a importância disso? A importância está no fato de que fé nele sem amor é engano, é mentira. Também porque amor aos homens sem fé nele é humanismo, é sentimentalismo, é autopromoção enganosa, pois, como está escrito, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Assim, meus irmãos, aqui nós temos o erro dos falsos, sejam falsos profetas, falsos crentes, falsos irmãos. Sua profissão religiosa está fora da vontade do Senhor Deus. Mas graças ao Senhor, todo aquele que crê ser Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, e tê-lo, portanto, como seu Senhor, que deve ser amado, honrado e obedecido. Vocês querem ver uma maneira de desobedecer ao Senhor?
o Senhor diz o seguinte, que o irmão deve amar o outro irmão. Mas quando aquele que não ama diz que não vai amar, que não quer amar, ele está considerando Jesus como o Senhor da sua vida? Não. Quando o Senhor diz na sua palavra que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos como ao Senhor, e elas não atentam para isso e não fazem como o Senhor diz, elas estão declarando que Ele é Senhor? Se o fizerem, é nessa questão apenas de palavras, Senhor, Senhor. E quando os maridos, que são chamados a amar as suas mulheres, assim como o Senhor amou a sua igreja, assim mesmo se deu por ela, e eles não fazem isso, não buscam amar as suas mulheres, as suas esposas, respectivas esposas, eles também estão dizendo que não, Jesus não é Senhor. Quando os filhos não se submetem aos seus pais, o que é justo fazê-lo, ou seja, honrar a pai e mãe, eles não fazem, eles estão dizendo que Jesus não é Senhor, ainda que digam Senhor, Senhor. Quando, fora da igreja, alguém trabalhando tem patrões, e o Senhor diz que ele deve trabalhar não à vista, mas para agradar ao Senhor, e eles não fazem isso, pelo contrário, são enrolões, são injustos nos seus empregos, nos seus trabalhos, na sua escola, seja lá onde for, eles estão dizendo Jesus não é Senhor. Ou então quando alguém é patrão, por exemplo, nos nossos dias, mas age de uma maneira inconsequente, não ligando para o fato de que o Senhor Jesus diz que Ele é Senhor, eles também não estão reconhecendo como Senhor. São essas pessoas, irmãos, que fazem a profissão de fé que Jesus está dizendo que não entrarão no reino dos céus, porque apenas dizem, Senhor, Senhor. Baixemos nossas frontes.